Eu me lembro como se fosse hoje, aquele dia, aquele anúncio. Eu estava ali, grudado na tela, como tantos de vocês, assistindo ao noticiário, tentando entender o que estava acontecendo no mundo. As manchetes gritavam, os analistas se atropelavam em suas explicações, e a sensação era de que algo monumental, algo que mudaria o tabuleiro geopolítico para sempre, estava se desenrolando diante dos nossos olhos. Era sobre Donald Trump, sobre a Arábia Saudita, sobre acordos, sobre alianças que pareciam impensáveis até então. E enquanto o mundo tentava digerir a magnitude daquele momento, uma voz, lá no fundo da minha alma, começou a sussurrar. Uma voz que não era minha, mas que ecoava de séculos de história, de milênios de revelação. Uma voz que dizia: eu já vi isso, eu já li isso, isso já estava escrito. E naquele instante, uma onda de arrepio percorreu meu corpo, não de medo, mas de uma profunda e reverente admiração. Porque o que Trump e a Arábia Saudita acabaram de fazer, meus amigos, não foi apenas um movimento político astuto. Para mim, para quem vive e respira as Escrituras, foi como ver as páginas da Bíblia ganharem vida, se desdobrando no palco da história mundial. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque essa não é apenas uma teoria, é uma vivência. É a prova de que a palavra de Deus é viva, eficaz e absolutamente verdadeira. Eu sei que muitos de vocês podem estar céticos. Profecias? Trump? Arábia Saudita? Isso não é apenas uma interpretação forçada? Uma tentativa de encaixar eventos modernos em textos antigos? Eu entendo essa dúvida. Eu mesmo, em outros tempos, poderia ter pensado assim. Mas o que eu vi, o que eu senti, o que a Bíblia me revelou naquele momento, foi algo que transcende a mera coincidência. Foi uma orquestração divina, um relógio profético marcando um tempo que, para mim, parecia estar se acelerando de forma vertiginosa. E não estou falando de datas exatas, de previsões apocalípticas sensacionalistas. Estou falando de padrões, de alianças, de movimentos de poder que, por séculos, pareciam impossíveis, mas que de repente se materializaram com uma precisão assustadora, exatamente como as Escrituras haviam delineado. Para entender o que estou falando, precisamos voltar no tempo. Não para a era de Trump, mas para milênios atrás, para os livros dos profetas. Precisamos olhar para Daniel, para Ezequiel, para João no Apocalipse. Eles não tinham jornais, não tinham internet, não tinham acesso aos relatórios da CIA ou do Pentágono, mas eles tinham algo muito mais poderoso: a revelação de Deus. E essa revelação lhes permitiu enxergar o futuro com uma clareza que nos desafia até hoje. E quando você começa a conectar os pontos, quando você vê as peças desse quebra-cabeça milenar se encaixando com os eventos do nosso tempo, é impossível não sentir um tremor na alma. É impossível não se perguntar: se isso está acontecendo, o que mais está por vir? E, mais importante, como devo viver diante de tudo isso? Vamos começar com a Arábia Saudita. Para muitos, é apenas um país rico em petróleo, com uma cultura complexa e uma história milenar. Mas, na Bíblia, a região que hoje conhecemos como Arábia Saudita tem um papel profético muito específico. Pense em Babilônia. Não a Babilônia antiga, a cidade literal que caiu, mas a Babilônia mística, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, descritas em Apocalipse 17 e 18. Por séculos, teólogos e estudiosos debateram a identidade dessa Babilônia. Seria Roma? Seria uma cidade literal no futuro? Mas, à medida que os eventos se desenrolam, uma nova e perturbadora perspectiva começa a emergir. E eu a vi com os meus próprios olhos naquele dia. Apocalipse 18 descreve uma cidade que é rica e poderosa, que comercia com os reis da terra, que é o centro de luxo e ostentação, e que tem um poder econômico tão vasto que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Pense na Arábia Saudita hoje. Pense em sua riqueza incalculável, em sua influência global através do petróleo, em suas megacidades futuristas que brotam do deserto, em sua ostentação e no seu papel central no comércio mundial. E para mim, naquele momento,
As peças começaram a se encaixar de uma forma que me deixou sem fôlego. A Babilônia mística não é apenas uma cidade, é um sistema, uma mentalidade, um centro de poder que, para muitos, parece estar se manifestando de forma surpreendente na Arábia Saudita. Mas não é só a riqueza. Apocalipse 17 descreve a Babilônia como uma mulher sentada sobre muitas águas, que tem uma taça de ouro na mão, cheia de abominações e da mundície de sua prostituição. E ela se assenta sobre 7 montes. Agora, eu sei que muitos associam os 7 montes a Roma, e essa é uma interpretação válida. Mas, e se os 7 montes forem mais simbólicos, representando os 7 reinos ou 7 líderes? Ou ainda mais intrigante, e se a descrição de uma mulher que é mãe das prostitutas e que tem uma taça de ouro se referir a um centro de poder religioso e econômico que por séculos tem influenciado o mundo de forma sutil, mas poderosa? A Arábia Saudita é o berço do Islã, o centro de peregrinação de bilhões de pessoas, com uma influência religiosa e política que se estende por todo o globo. E, de repente, a imagem da mulher de Apocalipse 17 começou a ganhar contornos que eu nunca havia considerado antes. E é aqui que entra Trump. Aquele momento em que ele, um presidente americano, se alinhou de forma tão explícita e sem precedentes com a Arábia Saudita. Aquele aperto de mão, aqueles acordos, aquela retórica de aliança. Para mim, que acompanho as profecias, foi um choque. Porque por séculos, a Arábia Saudita, com sua interpretação mais conservadora do Islã, parecia ser um polo de resistência a qualquer aliança com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos e Israel. Mas, de repente, essa aliança se tornou não só possível, mas uma realidade palpável. E isso me levou a outro profeta, a Ezequiel. Se essa conexão entre a Arábia Saudita e a Babilônia mística e a forma como a história parece estar se alinhando com as profecias te deixou intrigado e com um desejo ardente de entender mais, deixa um like agora. Seu like ajuda mais pessoas a descobrirem essa verdade impactante e a se prepararem para os tempos que virão. Ezequiel, no capítulo 38, descreve uma coalizão de nações que, nos últimos dias, se levantará contra Israel. Essa coalizão é liderada por Gog, da terra de Magog, e inclui nações como Pérsia, Irã, Etiópia, Líbia, Gomer e Togarma. Mas há um detalhe crucial. Ezequiel menciona que Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos questionarão essa invasão. Sabá e Dedã são nomes antigos para regiões que hoje correspondem, em grande parte, à Arábia Saudita e seus vizinhos. E o que eles fazem? Eles não se juntam à invasão. Eles questionam. Eles parecem estar em uma posição de neutralidade ou até mesmo de oposição a essa coalizão liderada por Gog. Por séculos, a ideia de uma Arábia Saudita alinhada com o Ocidente, ou pelo menos não alinhada com os inimigos de Israel, parecia uma fantasia. Mas com os acordos de Abraão, com a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel e com a crescente oposição de ambos ao Irã, a Pérsia de Ezequiel, o cenário profético de Ezequiel 38 começou a se desenhar com uma clareza que me fez tremer. A Arábia Saudita, que por tanto tempo foi vista como parte do mundo árabe hostil a Israel, de repente se posiciona de uma forma que se encaixa perfeitamente na descrição de Sabá e Dedã. Não como invasores, mas como observadores, ou até mesmo como aliados indiretos de Israel contra a coalizão de Gog. E a figura de Trump, com sua política de America First e sua busca por redefinir alianças no Oriente Médio, foi um catalisador para que esses movimentos proféticos se acelerassem. Ele não criou a profecia, claro, mas ele e a política que ele representou foi um instrumento, talvez inconsciente, para que as peças se movessem para suas posições proféticas. Eu vi isso acontecer. Eu senti a urgência daquele momento, a sensação de que estávamos testemunhando o cumprimento de algo que estava selado há milênios. E para mim, isso não é apenas política, é a mão de Deus movendo os ponteiros do relógio profético.
Mas por que isso é tão importante? Por que essa conexão entre Trump, a Arábia Saudita e as profecias bíblicas deveria importar para você? Porque, meus amigos, se essas profecias estão se cumprindo com tal precisão, significa que estamos vivendo em um tempo de grande significado. Significa que os últimos dias não são apenas uma teoria distante, mas uma realidade que está se desenrolando diante dos nossos olhos. E isso nos chama a uma reflexão profunda sobre nossa própria vida, nossa fé e nossa preparação. Se você está sentindo que essa conexão entre os eventos atuais e as profecias bíblicas é algo que você precisa aprofundar na sua vida, que pode transformar sua fé e te dar um novo senso de urgência e propósito, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo que desvenda verdades profundas da Bíblia, conectando-as com o nosso tempo e aplicando-as à sua vida de forma prática e relevante. Não perca essa jornada de descoberta e preparação. A Bíblia não nos dá essas profecias para nos assustar ou para nos levar a uma especulação ociosa. Ela nos dá para nos alertar, para nos preparar e para nos fortalecer. Jesus, em seus discursos sobre os últimos dias, nos exortou repetidamente: vigiai, pois. Mateus 24:42. Ele não nos disse para prever datas exatas, mas para estar espiritualmente prontos, com o coração atento e a mente focada nele. E quando vemos eventos como esse se alinhando com as Escrituras, a urgência dessa vigilância se torna palpável. A ascensão de poderes globais, a reconfiguração de alianças, a busca por segurança e prosperidade em um mundo cada vez mais instável, tudo isso cria o cenário para o surgimento de figuras e sistemas que a Bíblia descreve como a besta e o anticristo. E se a Babilônia mística está se revelando, se as nações de Gog estão se alinhando, se Sabá e Dedã estão em sua posição profética, então o tempo para a manifestação desses outros elementos proféticos pode estar mais próximo do que imaginamos. Mas a mensagem não é de desespero, longe disso. A mensagem é de esperança e de empoderamento. Porque se a palavra de Deus é tão precisa em suas profecias sobre os eventos, ela é ainda mais precisa em suas promessas sobre a vitória final de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história, ele é o Alfa e o Ômega, e ele já revelou o fim desde o princípio. Para mim, vivenciar esses momentos, ver as profecias se desdobrarem, foi como ter um véu retirado dos meus olhos. Foi como entender que não estamos à deriva em um mar de caos político, mas que há um plano divino se cumprindo. E isso me deu uma paz e uma certeza que eu quero que você também experimente. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ter a certeza de que aquele que tem todas as respostas está no controle. Se essa mensagem te trouxe clareza, te libertou de medos antigos e te encheu de uma nova esperança e propósito, compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está confuso com os eventos mundiais ou que precisa ver a relevância da Bíblia para o nosso tempo. E, por favor, deixa um comentário me dizendo qual desses pontos sobre Trump, a Arábia Saudita e as profecias bíblicas mais te impactou. Você já havia feito essas conexões? Eu quero muito saber a sua opinião e como essa mensagem ressoou com você. Então, como podemos viver diante dessas revelações? Como podemos nos preparar, não com medo, mas com fé e propósito? Primeiro, mergulhe nas Escrituras. Não apenas leia, mas estude, medite, ore sobre a palavra de Deus. Ela é a sua bússola, o seu mapa, a sua fonte de discernimento. As profecias não são para nos assustar, mas para nos guiar. Quanto mais você conhece a palavra, mais você entende o plano de Deus, e menos você será enganado pelas falsas narrativas do mundo. Eu me lembro de como,
Após aquele anúncio, eu corri para minha Bíblia, relendo Ezequiel, Apocalipse, Daniel, e cada versículo parecia saltar da página com uma nova luz, uma nova urgência. Segundo, cultive uma vida de oração e vigilância espiritual. A oração é a sua linha direta com o autor da história. Peça a Deus discernimento, sabedoria e coragem. Vigiar não é apenas observar os noticiários, mas observar o seu próprio coração, a sua relação com Deus. É estar atento aos sinais, sim, mas com um coração que busca a face de Deus acima de tudo. É estar pronto para a volta de Jesus a qualquer momento, vivendo de forma que Ele te encontre fazendo a sua vontade. Terceiro, não se deixe consumir pelo medo ou pela especulação. O medo paralisa. A especulação desvia o foco do que é essencial. Eu sei que é tentador tentar adivinhar cada detalhe, cada data, mas Jesus nos advertiu contra isso. Ele nos chamou a viver com fé, esperança e amor. A verdadeira segurança não está em saber o futuro, mas em conhecer aquele que detém o futuro em suas mãos. A paz que eu senti, mesmo diante de eventos tão grandiosos, veio dessa certeza, não de um conhecimento exaustivo de cada profecia. Quarto, engaje-se na grande comissão. Se estamos de fato nos últimos dias, então a urgência de compartilhar o Evangelho é maior do que nunca. A besta e seus sistemas buscarão controlar e oprimir, mas a mensagem de Jesus é de liberdade e salvação. Seja uma luz em seu ambiente, compartilhe a sua fé com ousadia e compaixão. Cada alma alcançada é uma vitória contra as forças das trevas. Eu sinto essa urgência em cada fibra do meu ser, uma paixão renovada por ver mais pessoas conhecerem a verdade antes que seja tarde demais. Quinto, e talvez o mais importante, confie na soberania de Deus e na vitória final de Jesus. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. O Apocalipse não é uma história de derrota, mas de triunfo. A besta será derrotada, o mal será julgado, e Jesus Cristo reinará para sempre. Essa é a nossa esperança inabalável, a nossa âncora em meio às tempestades. Essa certeza me permite dormir em paz, mesmo quando o mundo ao meu redor parece estar em chamas. Eu me lembro de um momento, logo após aqueles anúncios, em que eu estava orando e senti uma paz tão profunda, uma convicção tão forte de que não importa o que aconteça, Deus está no trono. E essa paz, essa convicção, é o que eu desejo para cada um de vocês. Não é uma paz baseada na ignorância, mas numa revelação profunda da palavra de Deus e da sua fidelidade. Os eventos que Trump e a Arábia Saudita acabaram de fazer, para mim foram um lembrete vívido de que a Bíblia não é um livro de histórias antigas, mas um mapa profético para o nosso tempo. E se essas peças estão se encaixando, então a promessa da volta de Jesus, a promessa de um novo céu e uma nova terra também está mais próxima do que nunca. Para continuar aprofundando sua fé, para desvendar as Escrituras de forma transformadora e para viver uma vida cristã com mais propósito, mais coragem e menos medo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perca os próximos vídeos que vão continuar a mudar sua forma de ver a Bíblia, a teologia e a sua própria jornada de fé. Eu estou comprometido em trazer verdades que libertam e que capacitam, porque eu mesmo as vivenciei. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as profundezas da Palavra de Deus e a descobrir a maravilha de ver as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos.